Bom dia, Edgar. Então, tudo bem? Tranquilo, como sempre. E aí, como é que vai? Tudo bem, fora da caixa, sempre melhor, não é? Sempre melhor. Estamos aqui para sair cada vez mais. É verdade. Então, Edgar, assim, indo direto ao ponto, hoje vamos falar sobre o distanciamento social e a violência baseada no gênero. Há uma relação muito forte, uma relação íntima entre essas duas coisas, não é? Perfeito. Infelizmente, com os lockdowns, com a crise do coronavírus, enfim, muitos casos de violência a nível global, violência física, psicológica, diferentes graus, foram se elevando. Tem havido uma grande relação, porque, olha, principalmente para aqueles lares já vinham registrando casos de abusos, que há mulheres que conviviam com abusadores. Agora, com a situação de fechamento, com todas essas restrições que estão acontecendo, infelizmente os números de violência estão cada vez mais aumentando. E é um problema que precisa ser visto com muita atenção. E o grande problema, inclusive, é que se antes a pessoa, principalmente a mulher, vou falar da mulher porque infelizmente elas têm sido as maiores vítimas de violência, a gente sabe que há violência no sentido inverso, mas vou me focar nas mulheres porque, enfim, têm sido as maiores sobreviventes de violência. Yeah. Uh, Não, é que o que aconteceu... estou a sorrir assim porque eu na semana passada postei no meu Facebook uns dados lançados pelas Nações Unidas, não é, que davam conta de que uma em cada quatro mulheres em Moçambique sofreram algum tipo de violência. Então, alguém perguntava lá, mas e os homens? Não é? Será que não há tem, homens? tem, tem sempre tem sempre disto. A gente reconhece isso e a gente tem que reconhecer, mas em termos de proporções, e porque também a violência não é somente proporção, é a forma como o poder está distribuído, porque no final de tudo são relações de poder. E Sim, infelizmente estamos numa sociedade em que dispõe o homem o poder de controle, o poder de violentar, o exato. poder de estar no controle de todos os aspectos da vida doméstica, assim como a vida pública. Então, não há como ter relação proporcional. É por isso que há mais possibilidades dos homens ser os que violentam. Ok? O que eu dizia é que os números elevaram-se e se antes a mulher tinha espaços de fuga, em alguns países, se tinha alguns espaços de fuga, como aquele momento em que o homem vai trabalhar, em que ela também pode sair, enfim, nesse momento tem que Pode conviver respirar, por não é? Ou períodos pode muito respirar. longos com o abusador. Exatamente, tem que ficar juntos. Olha, em Moçambique a gente não está em situações de confinamento total. Há relativa abertura. Podemos achar que não, talvez não pode ser o caso. Ok, primeiro em Moçambique nós temos um grande problema em relação a dados. Não temos dados muito Sim. disponíveis continuamente sobre os casos. E Entretanto, eu ainda dias depois de surgir esses dados a nível global, quando se falava de dados de violência que aumentaram durante o Covid, eu ainda perguntei, mas ok, em Moçambique, como é que nós podemos avaliar isso? Não temos como comparar se é, subiu ou não, não é? Não temos, não exato, temos nada exato. sistematizado nesse sentido. Não é? Exato, temos muitos desafios relacionados com isso. Agora, infelizmente, o Covid-19 nos traz tantos outros problemas que também podem colaborar para que em Moçambique também a gente enfrente esse grande problema, que tem sido chamado de problema sombra, da pandemia sombra. Quer dizer, uma pandemia que fica do lado da sombra dessa que é visível, que é o Covid. O que Exato. acontece é que está havendo elevado índice de desemprego, o que acontece é que muitos homens estão ficando em casa, os seus polos de diversão, os seus polos que outrora eram usados para aliviar o stress, praticamente estão estagnados. Eu já É. havia falado na edição primeira, o futebol parou, as barracas pararam, os bares pararam. Como é que você lida com o stress? Então, esse é um desafio que a gente tem que enfrentar bastante nos próximos dias. Primeiro, estar dispostos e disponíveis para proteger, para colaborar, para contribuir na vida desta mulher que tem sido vítima de violência. E aí já são chamados
outros focos de solidariedade. Eu fico pensando na família, fico pensando na vizinhança. Temos que superar a ideia de que o problema da violência é um problema do casal. Na briga da mulher, do marido, mulher, ninguém mete casal. Não, a gente tem que meter, ninguém mete o pau, a gente tem que meter o pau, tem que meter a colher, é impressionante porque, de facto, há muito desse tipo de comentário. Todo mundo sabe, não é, que há violência naquela casa. Mas ninguém diz nada, ninguém age, né, em relação a essa situação, né? E o comentário é exatamente esse, de que eu não posso meter a colher. Mas tem que meter a colher sim, não é? Cada vez mais complicado, os espaços de apoio vão... Tem que meter a cabeça, mete a colher, mete tudo o que for possível. Porque vale a pena assinalar, a violência não é um problema do casal, a violência é um crime público. E se é um crime público, cada um de nós tem responsabilidade de denunciar. Olha, só para abrir e fechar parênteses, Edgar, em relação a esse assunto, é que o governo de Moçambique disponibilizou números de telefone, portanto, onde você pode ligar para denunciar situações de violência. Pode encontrar também no nosso Facebook esses contatos, não é? No Fora da Caixa vai encontrar esses contatos, vai encontrar também no Homem que é Homem, vai encontrar em outros sites como nos nossos blogs, não é? Exatamente. E são linhas muito fundamentais, muitas organizações da sociedade civil também estão trabalhando com isso. Entretanto, nós sabemos que o caminho para a denúncia, às vezes, é muito longo. Então, se a gente puder prevenir a violência, isto é bem melhor. E pensando na prevenção da violência, também pensando no nosso papel como homens. Como é que a gente pode colaborar na prevenção da violência? É pensar, é refletir continuamente nas razões que nos levam a violentar. Porque as mulheres, o que vamos dizer que é estresse, as mulheres também ficam estressadas, mas elas não correm para a violência. Então, temos que refletir nisso. O que é que nos leva a violentar? O que é que me levou eu a violentar outra pessoa? Eu preciso refletir sobre isso. E vale a pena a gente discutir com os homens, nós entre homens. Temos que discutir sobre esse assunto. Temos que buscar suporte um ao outro. Ainda ontem, eu estava a ver um programa interessante nesse momento de Covid, que está a acontecer, uma organização a nível da Costa Rica abriu um espaço para que os homens pudessem dialogar entre eles, diante desse estresse todo, enfim, os pensamentos negativos têm aparecido, para que pudessem suportar um ao outro. Então, veja, a gente tem que pensar nessas coisas, sabe? Porque nós, como homem, infelizmente, essa construção social do homem forte, aquele que está na liderança, o corajoso, a gente não consegue falar de nossas emoções, a gente não consegue falar do que ocorre nas nossas mentes, a gente não consegue expressar nossas fragilidades. Enfim, é interessante essa questão. Arrebenta, é interessante essa questão de domínio, para porque criança, eu para mulher. Eu faço de tudo para dominar o outro, mas não consigo dominar a mim mesmo. Não é? Exatamente. Então, eu penso que tem que haver uma luta reversa. Ao invés de eu querer dominar o outro como forma de mostrar minha angústia, ou seja lá o que for, eu tenho que ter o domínio próprio. Eu acho que o domínio próprio é a maior vitória que eu posso ter, poder controlar as minhas emoções, saber dialogar com as minhas emoções. Então, infelizmente, não somos treinados para dialogar com as nossas emoções, não somos treinados para dialogar um com o outro, a gente não se abre. A gente, infelizmente, não se abre. Nós não somos treinados para dialogar, somos treinados para falar só, não é? Exatamente. Então, somos mais oradores do que escutadores. A gente não escuta, a gente não quer ouvir a opinião do outro. Então, é um treinamento que a gente precisa. Aliás, não é só treinamento. Nós temos que nos educar uns aos outros. Temos que ver a forma como socializamos os rapazes, enfim. Temos que também trazer essa socialização, essa educação para a sensibilidade. E falando nisso, essa questão dessa educação social que nós transmitimos tanto para os outros homens e mesmo para os rapazes que estão vindo aí, é que quando há uma situação de briga, não é, entre duas pessoas, e se estamos ali, a tendência é de aplaudir, não é? A tendência é de, não é de festejarmos aquele momento porque um está a bater o outro, não é? E agora evoluímos um pouco mais. Não só festejamos, como pegamos no telefone e filmamos, porque temos que apresentar os outros à violência. Então, penso que também precisamos nos desconstruir bastante como sociedade. A gente tem que parar de espetacularizar a violência. A violência não é um espetáculo. A violência é nociva. Então, e de microviolência, a gente vai se tornando uma sociedade que tolera, uma sociedade que tolera a violência, uma sociedade que se estrutura dentro dessa cultura violenta. Tem custos, né? A violência tem custos bastante elevados, né, na nossa sociedade.
Olha, de várias formas. É. De várias formas. Do ponto de vista de saúde, a violência tem custos. Enfim, é um grande encargo, inclusive, para o nosso sistema de saúde, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista financeiro. Enfim, a violência não é o caminho. Então, há que continuamente buscar caminhos alternativos, sabe? Há que sempre procurar caminhos de diálogo, caminho de passividade. Como é que eu posso contornar isso? A violência não pode ser um recurso, nem pode estar na mesa do debate. A gente tem que construir todo um percurso sem descartando ela. Eu nem vou colocar ela como último recurso porque não é válido. Porque não existe, existem não tantas outras possibilidades de criação de harmonização. Muito bem. Então, eu penso que o diálogo é fundamental. Muito bem, Edgar, acho que ficou o essencial. Mais uma vez, ficaram linhas aqui para ampliar esse debate. Nós estamos no Facebook, Fora de Caixa, mas também pode nos encontrar no Twitter e no Instagram. Fica bem, então, Edgar. Até amanhã. Perfeito. Abraço, até amanhã.